Boa tarde a todas vocês. É muito bom estarmos aqui. Dalila, a primeira vez, né? Entrou no grupo hoje, seja muito bem-vinda. Nayara, ontem foi a primeira vez. Maria dos Santos também, todas vocês, que o nosso lema, Mulheres Produtivamente, é isso, é sermos produtivas. Ser produtiva não é trabalhar o tempo inteiro, até quando nós descansamos, estamos sendo produtiva. Se o próprio Deus, depois que criou tudo, ele descansou. Vocês acham que Deus precisava de descanso? Não. Ele descansou para nos ensinar que nós podemos também descansar. E Deus, ele é o nosso descanso. Nós, através das nossas atitudes, podemos ser produtiva no nosso lar, podemos ser produtiva através da leitura da palavra, sermos produtiva como mãe, como esposa, e é isso o nosso lema. E o nosso grupo, tudo aponta para o Senhor Jesus, pois somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu quero só fazer uma observação do capítulo 1, né, que ontem nós lemos, que fala que podemos ser alegre, né, o versículo 2, por passar por provações. Mas também no versículo 6, né, no versículo 5 até o 8, que fala, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Nós comentamos muito quando estávamos lendo Provérbios, de sabedoria, né? Provérbios fala muito sobre a sabedoria. Nós pedimos a Deus sabedoria. Então, assim, porém, devemos pedir com fé, nada duvidando. Oi, Kelly, boa tarde. Como você está, minha amada? Rompendo em fé. Rompendo em fé, e o Senhor é aquele que te dá força, que te capacita, viu? Agora sem cabelo. Mas ficou bem assim também. E breve, depois do tratamento, voltará a nascer, viu? Em nome de Jesus. Aí eu Amém. estou só recapitulando aqui um pouquinho o capítulo 1. Então, para o princípio, né? Existem alguns princípios para pedirmos, para lidarmos com essas provações que nós passamos. Então, quando nós somos provados, nós devemos pedir primeiro sabedoria. Porque no momento da provação, para nós não ficarmos sempre com acusação, né? Muitas pessoas, quando passam por provações, começam a acusar. Ah, mas por que eu? Começa a vitimizar. Ah, mas por isso, por isso. Por isso que o primeiro passo é pedir sabedoria. Porque quando estamos sendo provados, nós precisamos de discernimento e sabedoria. Então, o conhecimento pode ser definido nesse contexto como conhecer bem a Bíblia. Conhecer bem a Bíblia. Nós sabemos que tantos homens de Deus passaram por provações. Né? A Bíblia, Deus escolheu as pessoas, vamos dizer, os discípulos, quem Jesus escolheu. Então, todos também passaram por provações. E o segundo ponto, quando nós passamos por provação, que nós devemos o quê? Ser provados. Quando somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus. Então, Tiago nos ensina sobre Deus nesses versículos. É da natureza de Deus. Deus é fonte de sabedoria. E é Ele que a sua generosidade, a generosidade de Deus é ilimitada, é sem limite. Esse Deus maravilhoso que nós servimos. Hoje eu estava lendo Isaías, gente, né, o profeta messiânico. Isaías 55. A graça oferecida a todos gratuitamente. A graça de Deus. Então, hoje, nós temos a oportunidade de buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Hoje, os céus estão abertos para nós. Então, nós podemos buscar, sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. O Senhor, os caminhos dele são maiores do que os nossos. Isaías 55, a graça é oferecida a todos. Então, quando nós passamos por provação, vamos pedir sabedoria, vamos pedir essa graça do Senhor e orar com fé. É aqui que entra esse versículo, né? Essa parte da fé.
Porque quando somos provados, precisamos orar com fé. Tiago, ele compara o homem que ora a Deus, mas duvida com 3 figuras. Ele é como a onda do mar. É uma pessoa que oscila na fé. Hoje eu tenho fé, hoje a minha fé é forte, mas amanhã não. Né? A pessoa que duvida é assim, como a onda do mar. Ela oscila. Então, Tiago, ele nos orienta nisso. Não podemos ser incrédulos, ter ânimo doble, né? Não podemos ser pessimistas. Então, orar, nós devemos entender que aqui, sim, nós precisamos buscar com fé, né? Deu para recapitular o capítulo 1 e vamos para o capítulo 2. Se vocês querem comentar, pode ficar à vontade para nós irmos para o capítulo 2. Renata, quanto tempo? Seja bem-vinda. Que Jesus abençoe você. Vamos lá, Tiago, capítulo 2. Aqui, outro tipo de fé, vamos ver. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sendo da glória em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com diferença, e o que tem trajos de luxo lhe disseres, tu assenta aqui, em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta aqui embaixo dos estrados dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos torneis juízes, tomando-os de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam e o bom nome e sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se toda a vida fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vês a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver escarecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostro as obras e te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante. Inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras e meretrizes a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras, ela é
morta. Exemplo de Abraão, né? Um dos maiores exemplos, que ele teve fé. Abraão recebeu a promessa, gente, de que teria o filho da promessa com 75 anos. Ele foi ser pai com 100 anos, esperou 25 anos. E depois que o seu filho estava ali, Deus pede o seu filho. Abraão, ele teve fé, mas ele teve a obra, ele fez a obra, né? As obras. Então, nós podemos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqui, ó, no capítulo 2, se vocês querem já comentar, pode ficar à vontade, levantar a mãozinha, compartilhar também. Não me deixe sozinha. Podemos juntas aprender cada dia mais. Tiago, ele escreve para os crentes dispersos a vencer as provações que estavam expostos, né? Ficou bem claro que esse livro que Tiago escreveu para essas pessoas. Ao mesmo tempo, o alvo da maturidade cristã, foi o que nós falamos. Esse livro nos ajuda a amadurecer. Nós precisamos amadurecer cada dia. As provas compatíveis com a fé cristã são variadas, passageiras e pedagógicas. Você viu que lá fala sobre a fé, lá atrás, que precisamos, através da provação, precisamos pedir sabedoria para passar pela provação e fé para vencer as provações. Aí aqui, já no capítulo 2, a fé aqui que nós devemos ter, que Tiago nos orienta, que nós podemos mostrar através das nossas obras, a nossa fé. Então, que o Senhor Jesus nos ensinou que nós não podemos fazer acepções de pessoa. Né? Muitas vezes falamos que temos fé, mas quando é uma pessoa humilde, tratamos de qualquer maneira. Se é uma pessoa, vamos dizer, estudada, uma pessoa importante, queremos dar os primeiros lugares para ela. Então, nós devemos entender que nós não podemos agir assim. Nós devemos buscar essa sabedoria, essa fé, para entender como tratar as pessoas sem acepção de pessoas. Então, o alvo de Deus na nossa vida é a maturidade cristã. A maturidade cristã é o alvo do Senhor na nossa vida. Devemos, sim, né, entender que nós vamos amadurecer através das provações. Nós não vamos amadurecer vivendo uma vida de boa. É através das provações que nós vamos amadurecer. Eu estava até lembrando hoje do testemunho, né, da Ângela Cirino. Algumas pessoas aqui conhecem a Ângela Cirino, né, na internet. Ela, a primeira filha dela, a primeira gestação, a Letícia, a nenenzinha dela, ela ganhou a filha dela, a enfermeira segurou a menina nos braços e deixou cair, a menina morreu. Aí a gente pensa assim, olha a provação que ela passou. Uma mulher, durante o resguardo, na hora que ganha a filhinha, que olha para a filhinha, a enfermeira deixa a filha cair e morrer. Olha a provação. Aí essa provação é para ela ficar se vitimizando? Era para ela ficar se vitimizando? Era para ela ficar, por que Deus eu? Que provação é essa? Essa provação gerou nela amadurecimento. Hoje ela é uma mulher que tem um instituto, hoje ela é uma mulher que faz eventos grandiosos no Brasil e fora do Brasil, é dona de instituto. Por quê? Porque ela olhou essa provação e foi amadurecendo, e Deus deu mais 3 filhos para ela. Depois vocês podem olhar no Instagram, Ângela Cirino. Então, assim, nós entendemos que é através da provação que a maturidade vem. Então, Deus faz 3 coisas para nós. Em primeiro lugar, a obra que Deus realiza para nós é a salvação. A salvação é o primeiro ponto que Deus realiza. Em segundo lugar, a obra que Deus realiza em nós é a santificação. E em terceiro lugar, a obra que Deus realiza em nós é o serviço. Então, Deus, ele trabalhou, foi o que eu falei, 25 anos na vida de Abraão. 25 anos antes da promessa, do filho da promessa vir. Deus, gente, trabalhou na vida de José por 13 anos. Olha o que José passou. Eu creio que todas conhecem a história de José. Um rapaz que aproximadamente tinha 17 anos, quando Deus mostrou tudo que ele ia... Os sonhos, né? Que os irmãos se curvando diante dele, a lua, as estrelas se curvando diante dele. Mas depois de 13 anos, ele foi provado, gente. Ele foi preso injustamente, mas ele não negou o nome do Senhor.
E é através da provação que ele teve amadurecimento, que ele chegou à maturidade. Então, homens da palavra de Deus passaram por esse processo. Às vezes, nós passamos pelo processo 1 ano e achamos demais. Às vezes, passamos por meses e achamos tempo demais. José foi 13 anos que ele passou, até Deus colocar ele lá como governador. Então, entenda que Deus, ele age na nossa vida. Primeiro passo, Deus, ele quer me salvar. É a salvação. O Deus, ele quer a minha alma, o meu espírito vai voltar para Deus. O segundo passo, Deus vai trabalhar em minha vida, santificação. E o terceiro passo é o serviço. Então, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. O sábio busca maturidade, não prazer. Há pessoas cultas e tolas. Há pessoas que têm erudição, mas não sabem viver a vida, fazer escolhas certas. Mas nós estamos aqui para aprender a fazer a escolha certa, que é através da palavra de Deus. Que nós venhamos ter fé para tratar as pessoas de igual modo, sem acepção de pessoa. Que nós venhamos ter fé e obras. E obras. Porque assim o corpo sem espírito é morto, mas a fé também sem obras é morta. Então, nós precisamos entender, conhecer o caráter de Deus, conhecer a Deus, não duvidando, não sendo essa pessoa que oscila, que um dia está firme, que um dia está cantando, um dia está orando, no outro dia está moribundo. Tem dia que a gente não quer orar, mas a gente não faz só o que quer. Nós somos mulheres adultas, nós não fazemos o que queremos. Criança que faz o que quer. Tem dia que nós não queremos jejuar, tem dia que nós não queremos ler a Bíblia. Tem dia que a gente não quer cozinhar, mas tem filho, a gente não tem que cozinhar para eles. Tem dia que eu não quero, tem dia que eu... Mas o que? Eu faço com amor, com prazer. Nós somos mulheres maduras. Vamos parar de viver uma vida de mimimi, de vitimismo. Estamos passando por provação? Quem está passando por provação é difícil, sim, mas é para a sua maturidade. É para entender que Deus está com você, que Deus está mais preocupado com a sua salvação, com a sua alma, e está te santificando, e está te fortalecendo. E através disso, Deus vai te levar, Deus vai, através do seu testemunho, através no hospital, muitas vezes, na escola do seu filho, muitas vezes, Deus vai fazer a obra através da sua vida. Através da nossa vida, porque nós estamos aqui para aprender, para crescer, para crescer. Nós entendemos também que Tiago, amém, ele fala dos resultados negativos ao crente que duvida, né? O fracasso na oração, a inconstância espiritual. Esse crente não vai chegar na maturidade. O crente que duvida, que é inconstante na oração, ele não chega na maturidade. Mas vai estar exposto a ventos de doutrina. Gente, ventos de doutrina está acontecendo em todo lugar. Se você entrar na internet, você vai ver cada coisa. Cada coisa que você vai ver. Hoje em dia, as pessoas estão precisando fazer tatuagem. Com o nome de Deus, tatuagem com versículo, para falar que, olha, eu vejo a tatuagem de Deus o tempo inteiro. Hoje em dia, as pessoas estão precisando disso. Nós não precisamos disso. Nós olharmos para a cruz, olharmos para a Bíblia, olharmos para nós, você olhar no espelho, você ver Deus na sua vida. Olhe no espelho e fala assim, eu sou a imagem do Senhor e a cada dia estou me tornando a semelhança dele. Então, orar com fé para chegar nessa maturidade. Não duvidando. E também nós, quando somos provados, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Tiago, ele aplica esse princípio. Ele aplica. Quando somos provados, precisamos olhar para onde? Para a recompensa. A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é o galardão que Jesus foi preparar. Eu amo, né, João 14. Jesus, ele foi preparar um lugar para nós. A nossa recompensa é lá ao lado dele. Kézia, pode falar. É só um comentário que, tipo assim, não contradiz, né, Paulo e Tiago. Porque Paulo fala que a salvação é somente pela fé, né? E aí que Tiago fala
das obras, mas é porque a justificação pela fé é a causa da salvação. Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Então, como a salvação é recebida? A resposta é pela fé somente. Como essa fé verdadeira é reconhecida? A resposta é pelas obras. Então, a gente mostra para as pessoas a nossa fé através das obras. Não quer dizer que a salvação depende das nossas obras, não. A salvação é somente pela fé. Só esse comentário. Uau, isso aí, né? Glória a Deus. A salvação é pela fé. Isso aí mesmo. Nós que somos salvos, temos as obras, né? Mostramos as obras, que é o que Tiago está nos ensinando. Então, gente, entenda. Vamos lidar de forma sábia com as tentações, com as provações, porque nós estamos a caminho da maturidade. E quem é maduro, quem está nesse caminho, é paciente até mesmo nas provas. É paciente. Até mesmo quando passamos por dificuldades, quando somos tentados a questionar a Deus, o amor e o poder de Deus. Então, o Satanás, ele oferece caminho para escaparmos das provas. Essa oportunidade é uma tentação. O que ele fez com Jesus? Jesus estava jejuando, orando, e Satanás o tentou para que ele transformasse as pedras em pães. Então, nós devemos entender, as provações vêm, e Satanás ele vem tentando com as tentações, mas vamos olhar para Cristo, vamos olhar para o Senhor, a todo momento, olhar para o nosso Senhor Jesus, que nós vamos viver com essa sabedoria, que nós vamos entender que nós fomos chamadas para viver essa fé que nos salva, essa graça que nos salva, e, através disso, somos salvos pela fé, pela graça do Senhor, e podemos fazer as obras do nosso Deus. Então, que o Senhor Jesus, né, ele venha nos dar sabedoria a cada dia mais, nos dar graça para vivermos, porque igual nos versículos anteriores, que fala, né, que toda lei tropeça, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Nós não venhamos tropeçar em nome de Jesus. Fé é a confiança de que a palavra de Deus, Kes escreveu, fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, não importa as circunstâncias. Não importa o que nós estamos passando. Não importa o que você está passando, a circunstância que você está passando. É difícil? Sim. Mas a fé está em Deus. Amém? Mas alguém deseja falar? Kênia, pode falar? Boa tarde, irmãs. Como você está falando aí, né, que a salvação é pela fé, né? E demonstramos pelas obras, o Senhor está chamando nós mulheres para subir um patamar a mais nesse desenvolvimento, nessa maturidade, porque a gente fica muitos anos na igreja, né? Tipo, imaturas, sempre sendo vítimas, e o Senhor tem nos convidado a crescer, né? Como eu te conheço há muitos anos, né? Tinha vergonha até de falar, né? Tinha vergonha de pegar a oportunidade. E hoje o Senhor tem usado você para ministrar a nós. E eu Amém. acredito que Deus tem chamado todas que estão nessa live, todas, para crescer, para ter essa intimidade com o Senhor. A gente pode começar com um grupo de intercessão, né? Porque hoje os corações estão muito endurecidos. E se a gente não orar falando o nome das pessoas, as pessoas estão. Hoje, eu estava falando no estudo bíblico domingo que as pessoas estão com coragem para falar. Eu falei. Aí, quando a gente chegou aqui para falar que não quer Deus. Aí, quando eu cheguei aqui na frente da loja, o rapaz falou: eu não quero saber de igreja mais, não. Sabe? Na frente das irmãs. Então, as pessoas estão com o coração endurecido. E é uma pessoa que a gente está orando muito. Então, para que a palavra do Senhor entre, nós, irmãs, podemos começar a aumentar mais minutos em oração. Porque a intercessão é uma obra que o Senhor quer das mulheres, né? Eu posso falar da intercessão, posso falar da pregação, posso falar de louvor, posso falar de vários ministérios que o Senhor tem para nós. Então, nós temos que estar com o coração aberto para amadurecer, amém? Amém. Em nome de Jesus. Aquele é minha cunhada, né? Mais de 25 anos que a gente se conhece. E eu era, assim, essa menina muito tímida, tinha medo, mas nós vamos amadurecendo depois que a gente começa a ler a Bíblia.
depois que eu comecei a ler, depois que eu busquei mais, falei assim, opa, gente, Jesus está chamando. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Aí você pensa, já tem tantas pessoas pregando na internet? Sim, mas talvez uma pessoa você alcança que pregador de nomes não vai alcançar. Talvez na sua rede social, ou no seu WhatsApp, no seu status, você vai alcançar uma alma que Marco Feliciano não alcança, que a Joyce Meyer não alcança. Então, por isso que Deus chama cada uma, que a Kênia falou, isso é muito verdadeiro. Gente, o Lucas pregou domingo aqui, o Lucas, meu sobrinho, e ele falou sobre Pedro. Quando Jesus chamou Pedro, falou, Pedro, tu me amas? Né? Depois que Pedro negou, ele arrependeu, chorou amargamente. E Jesus falou, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus falou de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Pedro se entristeceu. Mas ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou assim, então apacenta minhas ovelhas. A mensagem dele de domingo foi maravilhosa nesse ponto. Jesus não chamou, Pedro, você está perfeito hoje? Então vai lá, faz a obra. Pedro, no dia que você for um homem muito bem, Jesus está falando com cada uma de nós. Jesus não está chamando depois que você for perfeita, não. Ele simplesmente fala, apacenta minhas ovelhas, é o quê? Você pode ir lá, frutificar na sua rua, na sua casa, na sua igreja, nas suas redes sociais. Eu tinha muito medo de me posicionar nas redes sociais, de convidar, e graças a Deus lançamos esse grupo, pessoas estão chegando, por quê? Porque nós podemos falar do amor de Deus. E o que eu aprendo, eu posso passar para vocês, o que vocês aprendem, podem passar para outras pessoas. Gente, o tempo está findando. O tempo está findando. Então, o Senhor nos levantou para amadurecermos e pregarmos a palavra dele. Amém? Mais alguém deseja falar? Não? Ivanilda, você quer falar? Pode falar. É muito interessante, né, sobre isso. Quero fazer 3 comentários rapidinho. O primeiro que as irmãs que conhecem a obra da restauração, as mulheres não podem pregar na igreja, né? E é muito interessante isso, porque a gente pode, nós temos o nosso lugar na igreja. O pastor João Vianês, como todo mundo conhece, é o pastor pai da Kênia, né? E ele ensina muito nós isso, que nós temos o nosso lugar. Então, nós não precisamos de tomar o lugar do pastor, porque nós temos o nosso lugar. E fica muito essa coisa de... Esse entendimento, não é, né? E foi muito interessante a Kênia falando sobre o nosso lugar, né? Que nós podemos, a gente está dentro da casa de uma amiga, falar de Deus para a amiga, por quê? Se Deus me deu essa palavra, por que não falar, né? Isso tem que tomar o lugar dos pastores, porque é bíblico, né? Cada um nós temos o nosso lugar. E eu quero pedir perdão às irmãs que eu não pude participar ontem, porque eu estava no posto de saúde, mas hoje eu estou aqui. Eu quero dizer para a irmã Ana, beijo, viu, irmã Ana? E a paz do Senhor Jesus, estou com saudade da irmã. E das outras irmãs, algumas eu não conheço, algumas eu já conheço, e é assim eu deixar meu comentário. E a paz do Senhor Jesus para todas, eu estou aprendendo muito a cada dia. Está sendo assim maravilhoso eu participar. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Está perdoada por não ter participado ontem. Gente, só para finalizar, aí tem a fé morta versus fé salvadora. Só alguns pontos importantes. A fé morta, ela não desemboca uma vida santa, né? A pessoa não vive em santidade. É meramente intelectual. Né? A pessoa não é transformada no que ela diz, mas só fala. Não produz frutos de arrependimento. É sem valor, inoperante. É incompleta, é morta. Uma fé intelectual inútil, incompleta e morta não salva ninguém. Não salva ninguém. Foi o que Tiago falou sobre a fé morta. E a fé salvadora? Olha que maravilha.
A fé salvadora pode ser em 3 palavras, em conteúdo, concordância e confiança. Está baseada na palavra de Deus. Envolve todo o ser humano. Né? A fé é morta só o intelecto. A fé verdadeira envolve todo o ser humano, né? As emoções também, a vontade, a mente entende a verdade, o coração deseja a verdade. Então, a fé, ela envolve todo o ser humano e conduz à ação. Foi que ele falou da fé que conduz à ação, que é essa fé que nós devemos ter. Conduzir à ação. Vamos agir, pois nós temos essa fé salvadora. E foi o exemplo de Abraão, exemplo de Raabe, né? Raabe, gente, o nome dela está na genealogia. Uma mulher que era prostituta, ela acolheu os espias, ajudou os espias e a família dela toda foi salva. Não somente ela. Os espias falaram assim, olha, no dia então, reúna sua família na sua casa. A muralha caiu e a família dela foi salva. Porque ela teve uma fé. Ela ouviu falar desse Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel. Ela ouviu falar dos grandes feitos de Deus para o povo de Israel. E ela teve fé e teve as obras. Que venhamos agir dessa maneira, com essa fé salvadora. Amém? Que Jesus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus.